Pessoal, no Animal Channel de hoje nós conversamos com alguns profissionais especialistas na área de alimentação, banho e tosa, saúde, adestramento, e nós vamos mostrar para vocês quais são os cuidados básicos que vocês devem ter ao adquirir um animal, a ter um pet em casa. Não saia daí, o Animal Channel começa agora! Doutora Zama, eu quero um cachorro, nunca tive, não sei o que fazer, por onde eu começo? Bem, Ana, primeiramente, acho que tem que procurar que tipo de cachorro que você prefere ter, né? Se é um cão de porte pequeno, se é um cão de porte maior, se você tem espaço, né? O pelo curto, aqueles de pelo longo, teoricamente temperamentos. Uns são mais tranquilos, outros são mais arteiros, precisam teoricamente de espaço, precisam teoricamente do comportamento, de talvez hoje uma segurança, né? Então hoje vai depender muito do que você precisa, né? Da sua real necessidade em relação à família, né? Para a gente teoricamente adquirir esse pet que a gente tanto quer. Vamos supor que eu moro num apartamento, uma vida muito louca que eu tenho, mas eu quero ter um cachorro. E aí, eu não sei que raça, não sei o tamanho, não sei se pode ser vira-lata, o que eu faço? Então, Ana, dependendo do tamanho do apartamento que você colocou que é pequeno, um animal muito grande não vai ficar confortável. Hoje em dia, com a vida de corrida de todos, um cão, né, ele gosta, é um animal que ele requer uma companhia, né? Então, ficar sozinho, às vezes a gente pode ter um cão, né? E mas que temos que ter outros motivos para ter um atrativo. Então, uma pessoa, um babysitter, hoje um daycare, um serviço de daycare. O que se enquadra melhor nos padrões para um porte de apartamento pequeno seria uma convivência com os felinos, que hoje está crescendo bastante esse mercado, né? Que teve até um congresso recentemente e se falou bastante do mercado dos felinos, né? Mas se for realmente um cãozinho, né, vai depender teoricamente do tempo e o que a gente vai querer para ele, né, e como que ele vai ser nesse sentido. Doutora Zama, você falou de apartamento, espaço, a gente tem que ter esse cuidado. Eu tenho que andar com o animal então, né, todos os dias, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que levar ele para caminhada, não tem? É importante a gente sociabilizar e caminhar com os animais, fazer exercícios físicos, no sentido de fazer com que, teoricamente, ele não fica estressado, não fique entediado, né? Então, ele precisa de sair para conhecer o ambiente, fazer talvez suas necessidades, né? E para isso a gente precisa também tomar alguns cuidados. Principalmente em relação ao horário que a gente vai sair, seria um período bem cedo da manhã, até por volta de umas 9 horas, ou a partir das 18 horas, onde a temperatura fica uma temperatura mais amena. Tomar cuidado com a temperatura do asfalto, que pode queimar as patinhas do cachorrinho, né? E eventualmente levar água, né? Para colocar teoricamente, para ele hidratar um pouco durante a caminhada. Procurar algumas áreas de sombra, e um cuidado principal hoje em dia que a gente coloca quando for caminhar com o seu animal, caminhar no meio do passeio ou eventualmente na rua, fugindo de alguns terrenos ou teoricamente guias de bueiros que pode ter algum tipo de resto de alimentares e ele comer. Realmente a parte da saúde tem que ter muito cuidado, né? Agora, pessoal, nós conversamos também com o Jorge da Cão Cidadão, que passou dicas bem semelhantes com a do Dr. Zama, que está nos contando aqui. Vamos conferir o que ele falou? O ideal é a gente passear mais de uma vez por dia com ele. Esse passeio tem que ter uma duração de 40 minutos a 1 hora, para ele ter uma atividade de verdade. E o andar, não é aquele andar rapidinho, deixa muito parando, cheirando, ele tem que andar bem, tem que se exercitar. Isso faz bem para ele, para o corpo dele. Ele tira o estresse de passar o dia inteiro parado em casa. No passeio, é importante a gente ver uns horários legais para o animal, tá? Então tem dias que está muito quente, tem dia que está muito frio. Em dias muito quentes, o ideal o que seria? A gente tá bem cedinho,
ou no final do dia. Para não pegar aquele momento muito quente, ou o chão está muito quente, aquilo ser desgastante. Tem raças que nem aguenta, não vai suportar aquele calor imenso. Então quando está mais um clima melhor assim para o cão poder passear. Jorge, obrigada pela sua dica. Continuo com as minhas dúvidas aqui com a doutora Zama. Com relação às vacinas, eu sei que a gente precisa dar, logo que pega o animal, você tem umas vacinas para dar, né? Quais são? Como é que é? Quando a gente, na verdade, adota ou ganha um animal ou adquire um animal, o importante é esse animal ficar numa observação de 1 semana, para a gente avaliar e ver como que ele fica em relação à saúde dele por um período de estresse, que a gente chama de período de incubação. Depois, com o estresse da mudança, a imunidade, né, ele pode dar uma alteração e, consequentemente, o animal que está incubando alguma doença, ele pode aparecer. Por isso que é importante, depois desse período, a gente começar a fazer as imunizações. Eu não sabia disso, viu? É bem interessante. E as imunizações, elas dependem até da idade do animal, né? Sim, na verdade, nós temos um ciclo de vacinas para ser feito. Por exemplo, vacinas múltiplas, no caso dos cães, 3 a 4 doses, né? E temos outras vacinas para tosse dos canis, giardia canina, hoje em dia leishmaniose, que são importantes ser dadas no animal. E é importante colocar que o seu animal só pode sair na rua a partir de tomar todas as vacinas, independente da idade, ele tem que tomar todas essas vacinações. Agora, uma dúvida, a senhora mencionou 3 vacinas, 4 vacinas, Por que de 3, 4? É para ela funcionar? Tem uma regra? Eu nunca entendi isso muito bem. É que depende muito do tipo de vacina, a raça do animal. Tem algumas raças, por exemplo, um Rottweiler, que tem uma predisposição de uma doença chamada parvovirose, por isso que nesse caso a gente recomenda fazer 4 doses de vacinação. Dependendo da região que o animal tá, doutor, muda, né? Precisa tomar uma vacina, tomar outra, não tem isso? Tem doenças que tem em regiões que outras não têm, né? Sim, isso mesmo, né? Por exemplo, hoje nós temos a doença da leishmaniose, que é uma doença regional que nós temos muito na região de BH, região do Nordeste, em São Paulo começou. Na nossa região ainda não tem casos muito comprovados de leishmania, mas que existe já a prevenção da vacinação. Agora, continuando, é assim, precisamos cuidar da alimentação deste animal, né? O que eu faço? O que eu dou para eles? Eu dou ração, eu dou comida? Como é que a gente cuida? Como é que faz? Todo animal precisa se alimentar, né, comer uma alimentação saudável. Hoje nós temos opções, né, tanto os comerciais, né, industrializadas, quanto naturais. E as alimentações, todas elas sendo balanceadas para o filhote, para o cão adulto, para o cão idoso. E às vezes até aquele que tem umas doenças, então temos doenças, rações específicas para animais renais, alérgicos, animais cardiopatas. Então tem que ser uma ração direcionada e balanceada. E a alimentação natural, ela é boa? Hoje a alimentação natural ela veio com força de algum tempo para trás. Elas mudaram muito o conceito da ração e a gente vê que tem muitas qualidades nas alimentação natural, principalmente na saúde do cão. Nós conversamos com a Lisandra, da Puro Amor. Ela vai contar um pouquinho da história dela, que ela mudou a alimentação da Brisa de ração para uma alimentação 100% saudável e como impactou isso na vida dela. Vamos ver? A alimentação natural ela é uma coisa extremamente saudável, tanto para o ser humano quanto para o animal. E eu tive a oportunidade de descobrir isso quando a Brisa começou a desenvolver, com perto de 5 anos de idade, um problema muito grave de alergia. E a gente não descobria de onde que vinha e passa por veterinário e faz exame, faz de tudo. E descobrimos, a partir de alguns exames, que ela era alérgica aos antes que existem nos industrializados. Conservante, corante, antioxidante, essas coisas todas. E aí, por conta disso, eu me vi obrigada até a estudar e entender sobre alimentação natural. E eu comecei a me desenvolver justamente para poder alimentá-la da forma mais correta. E eu comecei a perceber o resultado na Brisa muito rapidamente. Eu diria para vocês que em 3 meses começaram a acabar as feridas, a pelagem começou a voltar a ficar mais bonita, porque ela tinha bastante falha naquela época. Ela começou a perder peso, porque ela também inchava, visto que o alimento não fazia bem para ela inchava, né? Enfim, com base nisso, eu comecei a estudar muito mais para poder entender o que mistura com o que pode, o que não pode, o que faz bem, o que não faz. E fui aperfeiçoando, fui aprimorando para ela. E
era muito gostoso, parecia. Então eu oferecia para os meus amigos que têm pet. Eles amavam e começaram a me pedir, faz para mim, quando você for fazer, faz mais, não sei o que, tá. E aí eu comecei a pensar o seguinte, se é tão bom para minha filha, por que eu não posso tentar ajudar outros pets que passam por alguns problemas, ou até que não tenham, mas que queiram ter uma alimentação mais natural? E aí eu desenvolvi a Puro Amor, que é tudo 100% natural. Lisandra, obrigada, adorei conhecer mais sobre o Puro Amor. Agora, doutor, você mencionou sobre ração e sobre doenças que as rações são relacionadas, né? Me explica um pouco mais sobre isso. Então, Ana, hoje existem algumas rações comerciais, principalmente, que são direcionadas para os animais que são doentes. Temos animais, né, como eu te disse, para vários tipos de doenças. Então, é importante a gente diagnosticar fazendo exames periódicos, né, exames de sangue, exames de imagem, para fazer com que, teoricamente, esse animal tenha saúde. E quanto mais cedo diagnosticar um tipo de problema, melhor e mais fácil para ser tratado, né, e, eventualmente, dar para ele a saúde necessária. Agora, esse novo membro da família precisa ficar bonitinho, cheirosinho, arrumadinho, certo? Sim, isso é primordial. Quais são os cuidados com o banho? Hoje, os banhos, eles entraram na rotina dos pets porque os pets estão cada vez mais do nosso lado. Né? Eles saíram do quintal para ir para dentro de casa. Consequentemente, ninguém aguenta, teoricamente, aquele cheirinho, né, que não seja um agradável. Então, hoje os banhos ficaram mais comumente na vida deles e eles fazem banhos semanais, quinzenais, dependendo da frequência. Pessoal, falando em banho, nós conversamos com o Marcelo da Unique Dog, que vai contar um pouco do procedimento do banho dele. Vamos conferir? A gente normalmente pega o bichinho e vê faz uma análise superficial de como ele está antes de entrar para o banho, né? Isso a gente antes pergunta até para o próprio dono se ele tem algum problema de pele, se ele tem alguma especificação que a gente tem que tomar o cuidado antes de colocar ele em contato com a água, né? Então, basicamente, a gente olha as unhas, a gente olha a patinha, a gente olha os ouvidos, a gente olha a pele para ver se tem alguma mancha, algum problema, alguma alergia. E depois disso, a gente faz o corte das unhas, que é super importante. E existem casos que a gente vê a própria unha já quase encravada, sabe? Isso é super perigoso, isso é super complicado. Mas a gente vê que são casos de alguns outros profissionais que às vezes não conseguiram cortar. Então, existem algumas técnicas que a gente acaba usando para poder fazer esse corte, que é super delicado, né, em casos específicos como esse. Então, depois de verificar essa parte das patinhas, a gente parte para colocar o bichinho na banheira, né? E lá a gente dá uma limpada nos ouvidinhos, que também é super importante. Então, a gente tem um material específico para fazer uma limpeza superficial e nesse momento a gente consegue enxergar se existe alguma inflamação, alguma coisa mais séria que a gente tem que repassar para o próprio dono, verificar com o veterinário. É muito importante a gente entregar o pet totalmente sequinho para ele continuar tendo a semana, o dia dele feliz e limpinho. Marcelo, obrigada por apresentar o Unique Dog pra gente. Doutora Zama, para concluir, alguma outra dica, alguma coisa para quem está pensando em ter um pet? Eu acho que no momento que você adquirir um pet, você já está fazendo um bem enorme para você, para a sua saúde, para a sua família. Né? Eles trazem amor, carinho, muita paixão. Né? Então tem que curtir bastante o seu pet, o momento com ele, né? E não importa o quanto tempo, teoricamente, a gente vai ter do nosso lado, e sim a qualidade de vida que a gente vai proporcionar para ele. Exatamente, né? A qualidade de vida é fundamental, né? E isso hoje, na veterinária, eu acho que é o ponto de partida de qualquer doenças que nós vamos enfrentar. Doutora Zama, muito obrigada pelas suas dicas, obrigada por participar do Animal Channel. Acho que é muito importante, pessoal, vocês prestarem bastante atenção, porque todo animalzinho precisa do seu cuidado e é isso que nós queremos mostrar para vocês. Que quando vocês pegam um filhote ou um cachorro, ou adotam um cachorro, vocês têm que prestar atenção na alimentação, no banho, na saúde, nos exames, em tudo. E é isso. O Animal Channel fica por aqui. Eu vejo vocês no próximo programa. Até lá!